Boa noite, turma. Boa noite para quem vai olhar esse vídeo. A minha experiência me diz que cada vez que as pessoas pedem alguma coisa, um tema, eu procuro estudar. E essa semana eu tive uma pessoa que é muito amigo há muitos anos e pediu para eu poder dar uma olhada nos livros que a Comunidade de Cristo, a antiga Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias restaurada, estava doando os livros sobre Emma Smith. E, bem, baseado nisso, eu comecei a escrever alguns textos e hoje eu fui lá escolher os livros. Pasme, alguns já coloquei no Instagram, no grupo do WhatsApp. Quem quiser, Grupo Freedom, para poder se atualizar ou querer saber se interessar no assunto. Perguntaram hoje para mim sobre Emma Smith e sobre a relação da comunidade de Cristo com a antiga Igreja Brigamita. A igreja fundada por Joseph Smith, na verdade, ela não existe mais. Quando Joseph Smith foi assassinado, Brigham Young juntou os carroções e saiu, o templo foi queimado, etc. História da igreja Santos dos Últimos Dias. Mas Emma Smith ficou aonde ela tinha casa, com alguns filhos. Lembrando que existe uma grande chance de Joseph Smith ter tido filho com várias outras mulheres. Porque a igreja mórmon, eles assumiram que ele teve 40 esposas, pelo menos as 40, né? O livro da Emma Smith fala 85, mas não sei. Mas perguntaram para mim qual era a posição de Emma Smith em relação à questão da poligamia. Alguns livros de alguns apologistas afirmam que ela não sabia da questão poligâmica. Outros livros falam que ela tinha conhecimento e que ela aceitou. Dentro do livro que eu li, Emma Smith ela tinha consciência do que Joseph Smith praticava. Tanto é que ela pegou ele num celeiro com uma prostituta da época famosa. Ponto. Não tinha a menor moral, não existia moral na época. Mas a família de Joseph Smith ficou na miséria depois que Brigham Young picou a mula com todo mundo para seguir para o rumo do Lago Salgado. E teve uma época que o filho mais velho de Joseph Smith foi procurar Brigham Young. E Brigham Young não a recebeu. Na verdade, ele estava na conferência que o Brigham Young teria o apoio como profeta. Ele não teve apoio, segundo os livros. E, pasme, ele foi botado para fora. Quem seria o profeta no lugar de póstumo seria o Joseph Smith III. Enfim, voltou muito triste. E eles continuaram com a sua organização. Alguns lugares históricos da igreja, eles pertencem à comunidade de Cristo, que era antiga restaurada. Alguns lugares. Mas o que mais pasme foi que os escritos de Emma Smith estavam em poder da igreja restaurada, a comunidade de Cristo. E foi vendido por um preço muito caro. E a igreja hoje possui as cartas e os textos originais de Emma Smith. Não sei se está no museu, não sei, eu estou procurando e estou estudando. Mas a gente tem que perceber que uma mulher com vários filhos, que teve o marido assassinado, passando fome numa época difícil,
Eu imagino, e nas cartas dela você começa a sentir nos livros, que ela tinha preocupações com a vida do indivíduo, que seu marido. Ele também escreveu muitas cartas dizendo para ela que amava ela, que isso, que outro. Outro fator peculiar é que ele bebia e fumava. Eu imagino, ou não dá para chegar a uma certeza, e não dá nem para imaginar a mente de um Joseph Smith. A tentativa ilusória de pregar algo de um acontecimento, por exemplo, num bosque que tem 40, 50 versões. Qual é a versão? Primeiro, que não vão tentar provar, porque ninguém sabe se aquilo foi real. Mas na íntegra, ele juntou pedaços de uma filosofia metodista, pedacinho da maçonaria, juntou os dois, colocou no meio a psicose dele e remodelou a instituição. E foi justamente jogado para a Brigham Young. Qual é a verdade? Dentro do livro de Emma Smith, o livro dele histórico, antigo, não tem nenhuma prova cabal da visão dele. Existem relatos, mas não existe fundamento. Cai por terra a ideia de que ele usou egípcio reformado. Esse idioma, ele não existe. Como essas placas, não existe. Mas o machismo e a forma cultural das mulheres da época era achar um marido. Então você percebe que ela, ao mesmo tempo, suportou, eu acho que ela suportou saber que ele aprontava, fazia, acontecia, praticava crimes, roubos, etc. Porque também está no livro histórico dele que ele fez assalto a um banco e que ele queria ser o presidente dos Estados Unidos. Ele era um surtado, ele era um lunático, mas tem até um pouco de lógica. E queria montar um exército dentro disso. Então, assim, não é só a questão de profecia, é a questão de uma pessoa psicopata ou sociopata que queria vender uma imagem política, financeira e tinha ideias de crescer o seu negócio, crescer as ideias dele, vender como ele tentou vender o livro de Mormon no Canadá e não conseguiu. Fingir dos ovos. Conclusão. Uma fraude. E não é eu que estou dizendo, é os livros que estão dizendo. Porque se tivesse fundamento, maravilha, mas não tem fundamento o idioma que ele fez. Jesus Cristo não veio nas Américas. Isso foi criado para vender um pacote, para vender uma mentira, uma fraude. Tudo que começa errado, termina errado. Fundamento protestante de comportamento. Os membros não podem beber, os membros não podem fazer, sendo que ele fazia tudo o contrário. Mas Emma Smith, ela, no final das contas, até confusões de forma, agressões de forma física entre as mulheres é citado no livro. Que, se vocês quiserem, eu boto aqui. A questão é,
Quem é que está com a verdade? Quem escreveu o livro? Ou Joseph Smith III, que foi lá para dizer para todo mundo que Brigham Young estava mentindo em relação a algumas coisas, em relação à vida póstuma do, do que ele estava pregando não era nada verdade, que ele teria abandonado a família do Joseph Smith de uma forma cavalar. E aí ele afunda a igreja, que hoje é brigamita. Se supõe do casamento plural, existe uma lista de mulheres que eu estou lendo aqui, tem mulher de toda a idade, ele realmente era um tarado, né? Porque a palavra que resumia, ele era um tarado. Quem quiser pode ver, eu mando o nome da lista. Ele realmente tinha o dom, né? Devia ter uma cantada federal, porque ele tinha mulher de tudo quanto é idade. E não veio me afirmar que ele não fazia sexo com essas mulheres. E que não teve filho com muitas dessas mulheres. 16 anos, 13 anos, 14 anos, 30 anos, 40 anos. Está aqui. Documento oficial. Então a gente imagina uma mente dessa em alto grau, né? Hoje ele seria preso. Mas continuou-se a ter esse tipo de comportamento entre eles. Porque Brigham Young também fez casamento plural. E não sou eu que estou dizendo. Está correto? Cabe a moral de cada um. Joseph Smith III foi expulso, excomungado junto com Emma, que ela foi excomungada. Botou toda a família dele para fora. Porque ele coordenava e manipulava financeiramente tudo. Foi denunciado para o governo americano, na época, os abusos. O governo americano foi lá com o exército. Eles enterraram os símbolos que hoje estão no Templo de Salt Lake. Copiados da maçonaria. Copiados. Não autorizados. Copiados. Enterraram para que o exército não achasse. Aqui não tem nada. Mentira. Então, assim, falar da Emma Smith é falar de uma mulher que sofreu abuso de toda a espécie, psicológico, mental, físico. Ela fala tem um trecho que eu vou botar em outra, deixa eu gravar, que ela fala a respeito de uma parte do livro de Mormon, que, pasme, o escritor praticamente prova que o que está lá no livro de Mormon era escrito dela. Fraude. Isso era Emma Smith. Eu vou continuar com a tradução do livro. Eu te pergunto uma coisa. 13 anos, 14 anos. Enfim. Hoje seria um pedófilo, estuprador, preso na hora. Mas era uma pessoa. Emma Smith, foi ela que elaborou o livro de hinos. Sud, primeiro livro de hinos. Quem era Emma Smith? Quem era Joseph Smith? Profeta? Um tarado? Um maníaco? Um lunático? Ou um psicopata? Fica a seu critério. Não acredite em tudo que as pessoas falam para você. Vá atrás da informação. Peça livros. E você vai ver que a maior fraude que existiu dentro da instituição começou com o líder delas. Não precisa se acreditar em mim. Vai lá.
Vai lá e você vai ver. Eu tava debaixo da asa deles. Eu fui no museu deles. O cara que ele diz que ele excomungou e que traduz junto com ele afirmou que não tinha nada do que ele disse que tinha. Que era uma fraude. Como é bom saber a verdade. É bom não mentir. 2 anos. Você é obrigado a pregar mentira. Passar o resto da vida sonhando com um plano celestial e com uma família celestial que não existe. Tenha coragem, em frente. Seja ousado. Se empodere. Não é à toa que a liderança nunca aceitou mulheres. Ela não foi aceita. Ela foi escorraçada. Ela foi expulsa. Ela foi maltratada. Ela foi estuprada. Tradução do livro de Emma Smith é de chorar. Acho que nós ficamos por aqui essa noite. Qualquer dúvida, qualquer material que você quiser do que eu estou falando, eu mando no privado. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado.